Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Mais uma comparação de jogadores e eu confesso que essa aqui eu gostaria muito de ver em outros canais fazendo com esse tema. Eu tenho muita dificuldade de analisar jogadores que eu não vi jogar, ainda mais apontar qual deles foi o melhor. E normalmente essa discussão está contaminada ou pelo clubismo ou com um critério só sendo enfatizado em detrimento de outros. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre esse tema e sem ter um veredito próprio, embora eu tinha uma certa ideia, mas eu comecei a questionar a minha própria convicção ao ver tanta gente mencionando o outro nome como o melhor lateral direito da história do futebol. Então eu fui atrás de alguns vídeos, alguns jogos completos, algumas informações e os critérios aqui, né, que eu sempre escolho para poder fazer essas comparações para decidir quem foi o melhor. Carlos Alberto Torres ou Leandro? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Então vamos lá. Primeiro critério é a versatilidade tática. Sabemos que são dois laterais direitos de origem, e se você for pesquisar no Transfer Market, por exemplo, vai notar que ambos jogaram também como zagueiros ao longo da carreira. O Leandro por problemas físicos, né, sobretudo no joelho. Ele acabou sendo adaptado nessa posição mais recuada, mas também por conta de sua leitura de jogo e qualidade no passe, que mantinham o alto nível da saída de bola dos times em que jogou, ele acabou sendo adaptado nessa posição. Já o Carlos Alberto é de uma época em que a veia ofensiva dos laterais estava começando a evoluir, ou seja, a primeira missão dos jogadores dessa posição ainda era defender, e ele era muito firme nesse quesito, apesar dele ser importante também ofensivamente, sobretudo na seleção brasileira de 1970. O Capita migrou para a zaga, mas na fase final da carreira, mas sendo muito mais importante na liderança e na organização da defesa do que pela qualidade para sair jogando. Também por declínio físico, mas não por problemas clínicos. O Leandro era descrito como um lateral com alma de meia. Com isso, ele atuava mais vezes como um armador disfarçado, entre aspas, fazendo a transição ofensiva quase como um volante construtor ou um meia de apoio. O Tele Santana chegou a utilizá-lo já na linha de meio de campo, em treinos e amistosos da seleção, justamente pela qualidade técnica que ele tinha. Já o Carlos Alberto, não se tem registro dele atuando no meio campo ou em funções mais criativas. Sua versatilidade foi mesmo mais defensiva, de lateral para zagueiro. Ou seja, no critério versatilidade tática, o Leandro leva vantagem, porque conseguiu desempenhar mais funções com alto nível. Então, 1-0 para o Leandro na nossa comparação. Segundo critério é a longevidade. E aqui é interessante notarmos que são dois jogadores que iniciaram suas carreiras aos 19 anos de idade. O Carlos Alberto em 1963 no Fluminense e o Leandro em 1978 no Flamengo. Porém, o Leandro só jogou 13 temporadas na carreira, tendo sua trajetória profissional abreviada pelas inúmeras lesões no joelho. Sendo assim, ele se retirou dos gramados aos 31 anos, em 1990. Inclusive, o único clube que ele defendeu na carreira foi o Flamengo. Já o Capita atuou por 19 temporadas, sendo a última delas em 1982, aos 38 anos de idade. E falando de auge, dá para se considerar o período entre 81 e 86 os melhores anos da carreira do Peixe Frito, como era carinhosamente apelidado o Leandro, onde ele ganhou tudo com a camisa do rubro-negro, ou seja, foram 6 anos do melhor Leandro que a gente pôde ter. O Carlos Alberto teve pelo menos 9 temporadas do mais alto nível, entre 66 e 74, onde passou por Santos, Botafogo e retornou ao Fluminense. Ou seja, no critério longevidade é ponto para o Carlos Alberto. Ele teve 6 anos a mais de carreira, 3 temporadas a mais de auge e parou de jogar futebol 7 anos mais velho. Então, o Capita empata esse duelo. Terceiro critério, números por clubes. Como dissemos, o Leandro só jogou pelo Flamengo e fez 421 jogos e 14 gols. Já o Carlos Alberto, que defendeu o Fluminense em 2 passagens, Santos, Botafogo, Flamengo e os americanos do New York Cosmos e do California Surf, jogou muito mais partidas, foram 775 jogos. E mesmo em tese, sendo mais defensivo, marcou 67 gols, contra só 14, né, do Leandro. Então, infelizmente, a gente não tem aqui registros precisos e confiáveis de assistências de ambos, porque nos anos 60, 70, 80,
não haviam estudos estatísticos que contabilizassem esse tipo, né, de números dos atletas, mas podemos ressaltar as médias de gols por jogo de cada um. O Leandro tem uma média de 0,034 e o Capita de 0,087. Então não tem jeito, mais um critério com ponto para o Capita. Títulos na carreira. Esse é um bom critério para a gente ter ideia do tamanho dos dois jogadores, já que ambos eram bem influentes nos melhores times que jogaram. O Carlos Alberto Torres conquistou 25 títulos oficiais na carreira, 4 pelo Fluminense, entre eles 3 estaduais do Rio, 10 pelo Santos, sendo 5 paulistas, 2 brasileiros, 1 Rio-São Paulo, uma Recopa Sul-Americana e uma chamada Recopa dos Campeões Intercontinentais, além de outros 9 troféus com a camisa do Cosmos e o mais importante deles, a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Já o Leandro venceu apenas, entre muitas aspas, né, esse apenas, 12 títulos, todos pelo Flamengo. Entre os principais, 4 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Mundial de Clubes, além de 5 edições do Campeonato Carioca. Ou seja, em números gerais, o Capita tem mais que o dobro de troféus do Leandro. Mas essa passagem no futebol norte-americano, onde já não estava no auge da própria carreira, ajudou a fazer volume nesse número de troféus também. Entre os títulos conquistados no futebol brasileiro, os do Leandro têm bem mais importância, incluindo 2 brasileiros a mais, uma Liberta e um Mundial. É bem verdade também que o Capita tem uma Copa do Mundo com a seleção, o Leandro não tem. Mas teremos como próximo critério a carreira na seleção. Então vamos deixar esse Mundial para pesar lá. Aqui você pode escolher pelo número geral ou pela importância dos troféus. Eu vou acabar escolhendo a importância. Então, nos títulos, eu vou dar ponto para o Leandro, que volta a empatar essa disputa. Então agora sim a gente vai para o critério de carreira na seleção, para que não fique injusto, né, a mesma Copa do Mundo pesando e fazendo a diferença em 2 critérios diferentes. O Leandro fez 27 partidas oficiais pela seleção brasileira e marcou apenas 2 gols. Além disso, ele disputou 2 competições oficiais, a Copa do Mundo, de 82, quando fez parte daquele timaço, com Júnior, com Falcão, com Cerezo, com Sócrates, com Zico, mas que infelizmente não conseguiu passar pela Itália na última partida da segunda fase e ficou de fora da decisão do torneio. E ele também jogou a Copa América de 83, em que o time acabou sendo vice-campeão. O Leandro ainda pediu dispensa da lista de convocados da Copa de 86 por solidariedade ao amigo Renato Gaúcho, que foi cortado por indisciplina. O Leandro não achou justo, então ele também pediu para ficar de fora daquele Mundial. Já o Capita fez 68 jogos pela seleção, marcando 9 gols. Acabou sendo campeão pan-americano em 63 e da Copa do Mundo de 1970 como capitão do time, além de outros torneios não oficiais, mas ele não chegou a jogar uma segunda Copa do Mundo, apesar dele ter sido cotado para 66 e acabou cortado por lesão. E em 74 ele já não estava nos planos do Zagallo. Além disso, ele nunca jogou uma Copa América pela seleção, né? Mesmo jogando tantas partidas, ele não participou desse torneio. Mas ainda assim ele tem mais jogos, mais gols e 2 títulos com a amarelinha. Entre eles uma Copa do Mundo, sendo o grande capitão do time, né? Ele é considerado o melhor da história das Copas do Mundo. Então aqui também aponta para o Carlos Alberto, beleza? Penúltimo critério, prêmios individuais. O Leandro conquistou 2 bolas de prata como melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro de 82 e de 85, além de ser considerado o 3º maior ídolo da história do Flamengo, sendo homenageado com um busto na sede do clube. Ou seja, são pelo menos 3 grandes premiações do Peixe Frito. Já o Capita coleciona 11 prêmios e honrarias. Entre eles, foi escolhido o melhor lateral da Copa de 70, foi escolhido para compor a seleção de futebol do século XX pela Football International, também esteve na seleção histórica do futebol brasileiro, feito pela IFFHS em 2021, e nos times B de todos os tempos do futebol mundial, feito pela France Football no mesmo ano e também da IFFHS. Também foi escolhido em 2004 pelo Pelé entre os 100 melhores jogadores de todos os tempos e foi eleito para compor o time do século do Botafogo no ano do centenário do clube. Também compôs o time dos sonhos do Alvinegro em eleições feitas pela revista Placar em 82, 94 e 2006, mas como eu já disse aqui no canal, muito mais por ser o jogador que era do que pela bola que ele jogou no Glorioso ou pelo tempo que passou no clube. Eu, por exemplo, acho o Josimar o maior lateral direito
da história do Botafogo. Mas dito tudo isso, a gente vê o impacto internacional que o Carlos Alberto teve superior ao Leandro, tanto na quantidade quanto no nível das premiações que ele conseguiu. Então aqui também é ponto para o Capita. E o último critério são os recursos técnicos, que é muito mais dizer quem é melhor do que quem é maior. Então vamos ver o que um fazia melhor do que o outro dentro de campo? O Leandro era um jogador mais técnico, era ambidestro, que ajudava muito na construção do jogo desde trás, saída de bola, drible, condução para sair de pressão e leitura de jogo. Era um jogador muito inteligente taticamente, tanto que poderia atuar por dentro como volante ou até meia. E o Carlos Alberto, por ser um lateral mais clássico, mas que era um dos pioneiros no seu tempo em flertar com funções modernas, é um jogador de maior qualidade defensiva para marcar individualmente os pontas adversários, além de ser um grande líder em campo. Não à toa era capitão de uma seleção com 5 camisas 10 dos maiores clubes do país, além de ter uma ótima chegada na linha de fundo, sempre buscando os cruzamentos para a área, e finalizava melhor também de longa e média distância do que o Leandro. Não à toa ele tem mais gols na carreira do que o Peixe Frito. Resumindo, o Leandro, foi um lateral que fugiu do estereótipo. Parecia mais um meio-campista elegante, mas que partia da extremidade da primeira linha, com muita inteligência tática e grande qualidade técnica. Mas o Capita era um lateral mais completo no sentido clássico, equilibrando ataque e defesa com o peso extra da liderança. Então, embora o Leandro fique na memória de muita gente por ser um jogador que impressionava mais e que pode ser até mais bonito de ver jogando, vídeos de melhores momentos e tudo mais, e também eu acredito que mais gente fala sobre o Leandro, que mais gente viu o Leandro jogar, o Leandro é de uma época mais recente do que o Carlos Alberto, o Capita era considerado um lateral mais equilibrado e confiável, combinando força física e regularidade. Eu escolheria para o meu time o Carlos Alberto, mesmo o Leandro sendo conhecido como o mais zico dos não zicos, entre torcedores e jornalistas, era muito mais por conta de como ele fazia do que pelo impacto prático no jogo objetivo do time. Não que ele não fosse objetivo, mas mal comparando, seria como dizer que o Marcelo é mais jogador do que o Roberto Carlos por ser mais plástico de ver jogar, enquanto o outro é mais competitivo e completo dentro da posição. Então, nessa comparação, a gente viu aqui que nos critérios deu Carlos Alberto e na minha preferência. Eu também já tinha essa ideia antes de começar as pesquisas do vídeo, que o Carlos Alberto era o maior lateral direito da história do futebol. Mas e você? Prefere quem? O Carlos Alberto Torres ou o Leandro? O Capita ou o Peixe Frito? Você viu algum deles jogar? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!